Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Nós estamos aqui mais um dia para sermos edificados pela palavra de Deus, Amém. Para sermos transformados por meio dela. E o intuito, quem acompanha aqui o nosso canal já sabe, é de fato alcançarmos a posição para a qual Deus nos criou. De fato, Amém. um vencedor, uma vencedora, homens e mulheres que apesar de passar pelo vale da sombra da morte, eles conseguem triunfar pela fé, eles conseguem se firmar na palavra de Deus e após vencerem tudo, eles declaram: eu sou mais que vencedor. Amém. Eu sou o pastor Elber Gomes. Eu sou a pastora Patrícia Gomes. Sejam bem-vindos nesse canal. Iremos aqui unir a nossa fé e eu tenho certeza que ao final dessa mensagem você sairá transformado ou para trabalhar, ou para cuidar dos seus negócios, para empreender, para fazer aquilo que está no seu coração, né? Com certeza. Então isso é muito importante. Fique ligado aí. Começar assim a nossa rotina, ter um período com Deus, esse devocional realmente faz toda a diferença na vida daqueles que são vencedores. Exatamente. É questão de decisão, essa questão de buscar a Deus, de servir a Deus e de ouvir a voz de Deus. Então abra o seu coração, porque tem sido momentos tão abençoadores, tão libertadores, tão cheios de fé, realmente assim uma injeção na nossa alma, no nosso espírito, e onde já tem trazido, gente, para cá testemunhos abençoadores. É verdade. Deus é muito bom. Deus é bom. E quando nós nos posicionamos, de fato, o céu se move em nosso favor. Amém. Vão chegar aqui homens e mulheres, né, os meus amigos, minhas amigas, os nossos irmãos, onde este devocional chegar. Eles vão entrar aqui nesse momento de oração, talvez com a alma amarrotada, com a vida destruída, com as finanças todas estraçalhadas, talvez um buraco, um vazio sentimental, um vazio conjugal, um problema com os filhos. Gente, não há nada que te deixa mais contrariado e frustrado quando você enfrenta essas lutas dentro de casa. Quando vem a pressão, quando vem a falta do dinheiro, a incapacidade de honrar com os compromissos, quando você vê os seus filhos se perdendo, talvez nas drogas, na criminalidade, com as más companhias, isso destrói a nossa alma. Talvez você chegou aqui amargurado, amarrotado, mas hoje, tão pertinente a essa situação é o tema da mensagem de hoje, que será vencendo pela fé. Amém. Porque talvez você já tentou buscar solução com o médico, com o juiz, com o advogado, com causas naturais, com o agiota, e nada surtiu efeito. Nada adiantou, nada resolveu o seu problema, nada resolveu a sua situação. Mas hoje aqui, como ministros do Evangelho, Amém, como um profeta de Deus, como minha esposa também é uma profetisa, uma mulher de Deus, nós vamos declarar em nome de Jesus: Amém. Você vencerá pelo poder da fé, porque a fé ainda tem o poder de mover as montanhas de um lado a outro. Welber, minha situação não é uma montanha. Eu sei, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando a Bíblia diz que a fé tem o poder de transpor as montanhas, porque Jesus disse: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: arranca-te e lança-te ao mar, lança-te ao longe. Isso acontecerá se você não duvidar no seu coração. A fé é um elemento indispensável para todos aqueles que caminham com Deus, para todos aqueles que querem ver a bênção de fato se ocupar todas as dimensões da sua vida, da sua existência. Uma bagagem que foi carregada por todos os vencedores da fé, por todos aqueles que hoje têm o nome contado, registrados nos anais da história como vencedores. Eles tiveram que levar consigo essa bagagem indispensável que é a fé. E logo a Bíblia também diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam dele, que se aproximam de Deus, é necessário acreditar que ele existe, Patrícia. Verdade. E que se torna um galardoador, um abençoador daqueles que o buscam. Então, se você precisa de uma vitória, já bateu em outras portas e não teve resultado, hoje nós iremos bater juntos na porta do nosso general, do nosso Senhor, do nosso pastor, aquele que, estando nas nossas vidas, nada nos faltará, porque ele próprio não nos falta. Amém. E se você está aqui conosco, já é um sinal que tem fé aí nesse coração. Exatamente. Né? Porque nós servimos um Deus invisível, porém real. Eita, coisa nós boa. cremos na palavra dele. Então seja mais que bem-vindo, já curta essa palavra, compartilhe com mais alguém. Isso mesmo. Para entrar nessa corrente de poder, de oração, de intercessão, de palavra de Deus. Exatamente. Nós iremos ler, né, como tema de hoje dessa palavra abençoadora, Hebreus 11:1, que diz assim. Olha só, Hebreus, capítulo 11, verso 1 diz assim: ora,
A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. Tá vendo? Amém? E pegando, né, já aqui falando sobre esse versículo, às vezes nós estamos assim, gente, vendo as portas fechadas, o que nós enxergamos são orações que parecem não serem respondidas, as promessas que Deus tem para as nossas vidas cada vez mais distante. Mas quando nós temos fé, quando nós alimentamos essa fé no nosso coração, o que vai fazer toda a diferença não é o que estamos vendo e vivendo no momento, mas sim em quem nós acreditamos, em quem nós esperamos, em quem nós estamos confiando. Amém? Foi isso que aconteceu na vida de Abraão, quando ele recebeu a palavra da parte de Deus, para ele ir para um lugar que ele não sabia onde era, e ele foi lá que ele recebeu a promessa da grande herança. Assim foi com Davi ao enfrentar os gigantes, né, que ele enfrentou. Assim foi com José quando ele enfrentou ali o poço, a prisão, antes de chegar no palácio. Foi com Ana que nós trouxemos aquela palavra abençoada sobre Ana, que é a que antecede essa que nós estamos falando agora. Então, a fé, gente, foi o ápice na vida dessas pessoas vencedoras, e é na nossa vida também. Porque antes deles vencerem, eles acreditaram que iriam vencer. Eles acreditaram que Deus era com eles. Então essa faz toda a diferença na minha e na sua vida. Daqueles que se tornarão vencedores, daqueles que prevalecerão definitivamente toda e qualquer situação. Porque estando no momento da luta, da prova, da dificuldade, da pressão, você imagina que a sua vida está parada. Verdade. Os grandes heróis da fé também pensaram tal coisa. Verdade. Mas você não está parado, você está sendo preparado. Amém. Tá bom? Então declare isso, creia que a sua virada começa hoje. Porque a sua vitória, ela começa no invisível. Ela começa no secreto. A partir da fé que você cultiva no seu coração ao ouvir a palavra de Deus. Welber, como é que eu posso aumentar a minha fé? Até os discípulos pediram Jesus para que aumentasse a fé deles. E na verdade, como é que nós aumentamos a nossa fé? Ouvindo a pregação da palavra de Deus. Amém. Lendo a palavra de Deus. Ouvindo aquilo que a palavra de Deus declara. Agora, não adianta ouvir qualquer palavra de Deus. Não adianta buscar aí, né, nas plataformas somente palavras que vão massagear o seu ego, com direções específicas, porque nós veremos aqui que Deus ele tem um processo para cada um de nós, e esse processo não será pulado. Porque muitos vieram para Jesus agora e estão aí apaixonados, buscando uma vitória, tentando aprender como se tornar um vencedor, como prevalecer pela fé, como agradar a Deus, como edificar a sua casa na rocha, como edificar a sua vida em Cristo Jesus, como cultivar a sua salvação todos os dias. Então tem muita gente buscando aprender, mas já tem pessoas que já caminham com o Senhor já há alguns anos. E na verdade continuam passando, Patrícia, pelas mesmas situações, pelos mesmos perrengues, pelas mesmas derrotas de anos e anos a fio. Na igreja é uma bênção, ora, profetiza, mas em casa o marido não se converte, os filhos não se convertem, é só pressão, é só dificuldade, só essa pessoa na igreja. Então não adianta você somente aprender para aumentar a sua fé. Você precisa aprender e aprender aquilo que é certo, aquilo que é correto. Porque muitas pessoas, muitos líderes, muitos pseudos pregadores estão anunciando um evangelho que é favorável à posição deles, aquilo que beneficia a eles. Na verdade, grande parte dos pastores, dos líderes, eles pregam a palavra de Deus em benefício próprio, visando a conduzir as pessoas naquilo que eles acreditam, naquilo que é doutrina da igreja, naquilo que é crença estabelecida por homens, naquilo que favorece a obra, que favorece dízimos e ofertas, entre outras coisas. Não é você aprender somente coisas a respeito da palavra de Deus, é aprender de fato a palavra de Deus no sentido do qual Deus de fato o disse. Porque o Vieira, né, não sei se você conhece o pensador cristão, ele é um padre muitíssimo conhecido, chamado Vieira, né, o padre Vieira. Não vou entrar em detalhes aqui, mas eu já li a obra dele, alguma das, e sei que em uma delas ele fala a respeito da palavra, e eu acho muito aplicável a esse momento aqui agora, a respeito de fé. Porque a palavra de Deus, como Deus as disse, é palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, como Deus não as disse, é antes palavra do inimigo, do diabo,
do adversário, porque conduz as pessoas para todo e qualquer lugar, exceto para uma vida vitoriosa, plena, cheia de paz, de tranquilidade. Nunca se viveu um evangelho onde os irmãos fossem tão fracassados, onde os fiéis fossem tão destruídos emocionalmente. Então esse câncer, essa mácula que é refletida dentro de casa, ela começa a partir do indivíduo que está hoje em Cristo, mas aprendendo de maneira errada. Porque a fé genuína que vai te levar a ter uma vida vencedora, triunfante, de fato, é a palavra de Deus, aquela que alegra o seu coração. Amém. Não mandamentos humanos, mas a palavra que alegra o seu coração. Aquela que Deus, de fato, desperta quando você lê a palavra, que alegra o seu coração, você se enche de fé e, de fato, acredita que Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Um Deus grandioso, que opera milagres, que faz maravilhas, que cura o físico, a alma, o emocional, que batiza com o Espírito Santo, que leva as pessoas por fé, não um Deus religioso, distante, que só está nos debates teológicos de pessoas rasas que não conduzem a nada. Gente, vamos voltar na simplicidade. E nós hoje vamos trazer aqui para você alguns pontos de como você pode vencer pela fé. E a minha esposa linda, querida, abençoada, irá ler agora e nós iremos compartilhar um ponto muito importante. O primeiro deles, ouça só. Crer antes de ver. É o primeiro ponto, gente, de como vencer pela fé. A fé, ela sempre antecede a visão. Os maiores milagres começaram com um simples sim para Deus. Exatamente. Amém? Olha que João 20:29 diz assim: disse-lhe Jesus, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Cheguei a arrepiar. Oh, glória! Hebreus, que a gente já começou lendo, né, no devocional de hoje. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Olha que profundo, gente. Olha que profundo, né? Porque viste, acreditaste. Muitos estão assim, Senhor, quando eu vir, eu vou acreditar. Crer. E Deus está dizendo assim, quando você acreditar, você vai ver. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. E Hebreus 11:1 nos diz exatamente o que é a fé. Tem muita gente que pergunta assim, vocês são católicos, são evangélicos, como se essa fosse a pergunta principal, né? Apesar dos nossos conteúdos indicar com toda clareza que nós somos pastores evangélicos, tem irmãos que ainda têm fé, né? Que ainda tem dúvidas com relação a isso. Mas não é, um diz assim, eu sou da fé católica, eu sou da fé evangélica, eu sou da fé espírita. Isso não é fé, gente. A fé, como diz Hebreus 11:1, ela é o firme fundamento, um fundamento onde vai se levantar um prédio, né, das coisas que se acredita. O firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que você não vê. Patrícia, um dia, o avô dela teve um diagnóstico onde o médico disse para levá-lo para casa porque ele iria morrer em casa. Patrícia foi por secreto, foi buscar a Deus e Deus falou para ele, disse, não, eu tenho um plano nessa enfermidade, eu vou mostrar que eu sou Deus, que salva, que cura a alma, mas que também tem poder para curar o físico. Aleluia. Os médicos ficaram espantados porque o avô voltou para casa, está conosco bem e saudável. Glória e Deus o arrancou daquela sentença que o homem havia dado. A medicina disse que ele iria morrer. Mas a serva dele, né, minha esposa pastora, ela conseguiu enxergar além daquilo que os médicos haviam diagnosticado, do prognóstico humano, médico, porque ela tinha convicção que o avô sairia daquela situação, mesmo que tudo indicasse o contrário. E é tão interessante que isso acontece nas nossas vidas, porque quando veio essa sentença dos especialistas, dos médicos, não estamos falando mal da medicina de forma alguma, mas aqueles que o rodeiam, né, que têm fé, que falam, que servem a Deus, muitos eu ouvi comentários assim, mas ele já está idoso mesmo. Mais de 80 anos. Mais de 80 anos. Já viveu muito. Agora ele descansa. Ele está sofrendo. E eu vendo meu avô de fraldas na UTI, inconsciente, padecendo, sofrendo, amarrado. Eu falei, eu preciso orar. Eu preciso orar. Eu preciso orar. E fui orar. E Deus realmente falou comigo. Ministrou meu coração. Ele é Senhor do físico, da alma, do espírito. Ele é Deus. Exatamente. E mesmo não vendo, porque ele estava lá na UTI ainda, internado, padecendo, eu criei na promessa de Deus para minha vida que o meu avô iria melhorar, iria se recuperar, iria para casa ficar com a família. E Deus, né, assim quando o chamar, não seria naquela situação. Exatamente. E foi o que eu acreditei.
mesmo e o milagre não vendo. aconteceu. E o milagre Porque a fé aconteceu. é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não vê. O ponto 2 que nós queremos tratar com você aqui é o seguinte: declare a palavra mesmo em meio à dor. Gente, sabe, declare a palavra mesmo em meio à dor. Aquilo que você declara em meio à dor revela realmente no que você crê. As suas palavras de fato têm poder criativo, têm poder de trazer à existência as coisas que não existem ainda. Esse é o grande desafio. Porque a fé natural, ela declara aquilo que ela vê. Agora, a nossa fé transcendental, que de fato tem tudo a ver com o universo de Deus, ela não se relaciona com os 5 sentidos. Sabe? Então declare a palavra de Deus e não sofrimento. Talvez você está com câncer, com uma dor, né? A prova, o sintoma você está sentindo. Mas ore contrário a esse sintoma. Senhor, o sintoma está aqui, o caroço está aqui, mas eu não fui feito ou feita para passar por essa situação e tu tens poder para curar. Eu oro em nome de Jesus, declarando a minha cura. Eu já estou curada pelas feridas de Jesus. Não é mentira, declaração de fé. Olha só, Provérbios 18, 21 diz assim: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então o poder da morte e do bem e da vida está no poder das suas palavras, daquilo que você declara. Então quando eu digo para você colocar nos comentários eu sou mais que vencedor, e tem muitos que assistem e não tem coragem de escrever, de declarar. Declare, escreva: eu sou mais que vencedor. Amém. Sabe, eu já estou curada pelas feridas de Jesus. Amém. Eu já vejo as portas abertas em nome de Jesus. Amém. Eu já vejo meu marido voltando para casa em nome de Jesus. Amém. Eu declaro os meus filhos libertos das drogas, da criminalidade, do vício, em nome de Jesus. Senhor, olha só, 2 Coríntios 4:13 fala assim: crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Eu vou dizer igual meu pastor diz, né? Tem paz aí? Só que eu vou usar outra palavra. Tem fé aí? Amém. Então declaro para a glória de Deus. Oh, glória a Deus. Eu declaro, Senhor, a tua palavra na minha vida, na minha casa. Olha só, obedeça. Mesmo sem entender. Isso é forte, hein, gente? Muito forte. Isso é muito forte. É isso aí. A fé verdadeira, gente, ela anda aqui, ó, lado a lado com a obediência. Mesmo quando Deus não explica em detalhes para nós as coisas, gente, Ele espera de nós a confiança. Exatamente. Ele é Pai, Ele é cuidador. Olha só, Gênesis 12, do 1 ao 4, diz assim: então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Te mostrarei no futuro. Ele não sabia, gente, para onde ele ia. A fé, de fato, ela vai fazer com que você se lance numa aventura de fé, tal qual fez Abraão. É isso aí. Cujo resultado só Deus conhece. É isso aí. Então, obedeça. Mesmo em meio às dificuldades e Abraão foi, e às tribulações. E ele fez como Deus lhe ordenara. E ele foi chamado o pai da fé. Pai da fé. Não tem como. Então isso é tremendo. Amém. Se Deus disse para você declarar, declare o que a fé aponta, não Amém. O que as circunstâncias tentam esfregar na sua cara. É porque o inimigo te mostra o agora, te mostra o passado. A fé leva você a ser projetado no futuro. E ele vem de forma violenta. Não tem como você prevalecer sem fé. Não tem como. A fé genuína. Olha só, o quarto ponto, e já estamos caminhando para o final, nós já vamos orar, diz assim: alimente a sua fé e não medo. Achei muito interessante colocarmos esse ponto aqui, porque tem pessoas que se alimentam do medo, da dúvida, da inconsistência, das coisas que se diluem nas circunstâncias dessa vida que é tão frágil e passageira. Procure alimentar a sua fé. Tem pessoas, nós até falamos isso aqui no devocional passado, já acordam pela manhã, já pegam o celular e vão ler as notícias trágicas. Todo dia acontece tragédia, gente. São coisas terríveis. Tem pessoas que vão assistir filmes de terror, dramas que levam sempre o bem a perder para o mal. Então isso de fato vai fazer a sua fé se esmorecer na caminhada. Com certeza. Alimente a sua fé e não medo. Isso é muito importante. Proteja a sua mente. Isso. Blinde a sua mente. Proteja a sua mente. E a sua mente ela é acessada pelos seus olhos, sabe? Que são as janelas da alma. Romanos 10:17 diz assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem do Evangelho, mediante a palavra de Cristo. Que você está fazendo aqui agora. Vá para a igreja ouvir as pregações, sabe? Vá ler a palavra, vá declarar. Alimente a sua fé com coisas boas. Em períodos de luta, de crise, meu irmão, é orar, é se alimentar com a palavra e declarar
todos os dias, se possível a todo momento. 2 Timóteo 1,7 fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Mande o medo embora, fortaleça a sua fé, porque de fato o verdadeiro amor lança fora todo medo. Verdade. Então pare de dar ouvido à acusação e dê ouvidos à voz de Deus. Exatamente. Para de ouvir a perseguição e ouça a voz de Deus. Pare de ouvir as mentiras e ouça a voz de Deus. Pare de dar ouvido à fofoca, à maldade, ao inimigo e ouça a voz de Deus. Ouça, leia essa palavra em voz alta. Ouça e participe aqui conosco todos os dias. Esteja assíduo na igreja ouvindo a pregação da palavra. Isso fará toda a diferença na sua vida. Blinde, guarde a sua mente, os seus ouvidos, o que você vê. Assim você estará guardando o seu coração. Isso irá fortalecer e aumentar a sua fé. Você se sentirá assim, forte, para enfrentar essas batalhas e conseguir enxergar a sua vitória em meio a essa guerra. Exatamente. E lembre-se, a espera de hoje é o testemunho de amanhã. Amém. Deus é o Senhor do tempo. O tempo de Deus sempre é perfeito quando Ele se manifesta. A espera de hoje não é perda, é preparação. Amém. Você está sendo preparado para ocupar uma posição muito maior. Lembre-se de José na prisão, quando foi vendido pelos seus irmãos lá para o Egito, não é? O prisioneiro um dia foi dormir encarcerado e no outro dia foi anunciado como governador. Mas ele passou um período onde talvez até o coração dele duvidou, mas porém, contudo, no entanto, ele foi preparado para uma posição superior, até mesmo àquela que ele esperasse. Abacuque 2,3 fala assim: pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não ficarão exaustos, andarão e não se cansarão. Sabe, continue acreditando, a espera não é vã. Você está sendo preparado, de fato, para ser anunciado. Olha só, um novo vencedor está chegando aí. E ele não vem de qualquer maneira, porque Deus há de restituir tudo aquilo que lhe foi tirado, e mais ainda se lhe acrescente para a glória de Deus. E é desse jeito, esperar e continuar confiando em Deus da maneira correta, alimentando essa fé. Exatamente. Vamos orar? Amém, vamos sim. Vamos buscar a Deus em oração, crendo que Ele é poderoso para operar eficazmente em nossas vidas. Amém, Senhor. Eleve o seu coração. Talvez você não possa fechar os seus olhos, não é? Mas se puder, faça isso, desconecte de tudo que estiver ao redor. Amém. E conecte o seu coração com o Pai, porque olha, iremos unir a nossa fé com a sua. Amém. E coisas extraordinárias irão acontecer. Aleluia. Eu quero pedir para você encher o seu coração de expectativas. Amém. Você já adora a Deus e o Senhor ouve o seu louvor, recebe a sua adoração, mas enche o seu coração de expectativas, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la, para que Ele próprio seja glorificado. Amém. Coloque aqui nos comentários: Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluia. O mesmo Deus que operou grandiosas coisas no passado vai operar também hoje em dia para a glória de Deus. Amém. Porque o céu não está em crise, Deus está no controle. Creia em milagres. Eu creio. Vamos orar. Em nome de Jesus, vamos orar. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na presença do Senhor em oração nesse momento. Senhor, nós te glorificamos e te louvamos por essa palavra, Pai, que abriu os nossos olhos, que fortaleceu as nossas vidas, Pai, nesse momento, que trouxe tanta clareza, porque quantos, Pai, que estão aqui sentem como se nada tivesse acontecendo, que suas orações não estão sendo ouvidas ou atendidas, que as portas continuam fechadas, que as suas promessas estão cada vez mais longe, tão distantes, vivendo uma mesmice, uma pequenez, Pai, quase que uma insignificância na sua caminhada contigo espiritual. Maravilhoso. Pai, nesse momento nós unimos a nossa fé e nós oramos. Pai, que essa palavra venha estar viva em cada coração. Aleluia. E que ela venha frutificar nesse dia, nessa semana e todos os dias das nossas vidas. Pai, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor. Nós cremos que Tu és um Deus que nos cura, que nos sara, que nos liberta, que nos renova, que transforma situações. Tu és o Deus que abre portas e ninguém fecha. Pai, o nosso tempo não é o Teu. Por isso nós colocamos
colocamos, Pai, tudo diante de Ti e sabemos, Pai, que o Teu tempo é perfeito, Aleluia. que o Senhor age, que o Senhor faz. Continuamos crendo, continuamos caminhando, porque nós não estamos parados. Aleluia. A nossa vida não está parada. Bendito Pai, seja nós Deus. estamos vendo, Pai, pelos olhos da fé, o Senhor agindo, nós o cremos, Senhor sim, movendo Pai. situações, Aleluia. circunstâncias, pessoas, trazendo a salvação para dentro dos Louvado lares, seja o teu nome. trazendo-se uma resposta, Aleluia. uma sentença, um decreto dos céus de Glória a mudança, Deus. o findar Bendito deste seja quadro o de nome do sofrimento, Senhor. de opressão. Sim, Pai, em nome do de Senhor Deus. Jesus, Em manifesta nome a de tua Deus. glória nas nossas Manifesta vidas, mesmo, manifesta o teu poder A glória maravilhoso do nos Senhor. nossos dias. Sim, meu Traga sim um renovo a este Aleluia. coração. Pai, essa vida está perdendo a alegria da salvação. Traga, Senhor, traga o teu Traga mesmo, renovo, Pai. traga a tua Em nome alegria. de Jesus. Vem com a tua presença, Em nome de em nome de Jesus. Jesus. Venha mesmo. Fortaleça nesta caminhada. Fortaleça, Pai, que nós sim, venhamos Pai. a entender que nós Em andamos nome por de fé e Jesus. não por vista, e que muitas Aleluia. vezes o inimigo esfrega na nossa cara o nosso hoje, como se o Sim, Senhor não Deus. tivesse, Pai, falado com a gente, verdade. como se o Senhor não pudesse intervir nas nossas vidas, como se o Senhor não tivesse nada para fazer. Oh, Pai, nós declaramos, Pai, cai por declaramos, terra sim, toda em nome palavra de Jesus. contrária, toda Em oração nome de contrária, Jesus. toda Sim, mentira, meu Deus. toda Aleluia. distração do inimigo. Obrigado, Pai, Senhor, guarda os pela nossos tua ouvidos, fidelidade, guarda os pela tua nossos olhos, guarda essa palavra no nosso coração, e nós declaramos que na nossa vida, Em na nome nossa de família, é só o Senhor quem tem liberdade Amém. para agir, Aleluia. para se mover, Glória a em Deus. nome de Jesus. Receba essa Obrigada, palavra aí, Senhor. meu irmão. Aleluia. Receba essa palavra aí, minha irmã, meu Amém, amigo, minha Senhor. amiga. E Deus Amém. abençoe você, Deus abençoe toda a sua família. Amém, em nome Fique em de paz Jesus. e lembre-se, o céu não está em crise, Deus está no controle. Creia em milagres. Amém? Amém. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.